Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição aqui do SST, o canal. E hoje vamos falar sobre a NR7, a norma que trata do PCMSO, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, vou ler alguns trechos aqui da norma. Primeiro, esta NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do PCMSO por parte de todos os empregadores. Então, percebe que se tiver uma empresa com meio funcionário, essa empresa tem que ter PCMSO, porque ela precisa também ter PPRA, como a gente já viu anteriormente. Então eu vou ter que ter sempre, em qualquer que seja a empresa, a elaboração do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Então você sabe que a negociação coletiva tem força de lei. Mas independente disso, tudo que está na NR é o mínimo se a sua empresa acha necessário para manter a saúde dos trabalhadores fazer um pouco mais. Por exemplo, o médico acha necessário fazer um exame onde não há uma obrigatoriedade legal, mas é necessário, aqui é o mínimo. A empresa define o que é necessário realmente. O PCMSO deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde em relação ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis. Isso aqui é bem importante. Percebe que o objetivo do PCMSO não é identificar se a pessoa já está doente? É justamente para prevenir de forma precoce. Então, tal setor tem tais riscos e aquilo ali pode gerar uma doença, então já tem que começar a trabalhar. E compete ao empregador, primeiro, garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Isso é meio óbvio, mas é bom falar. E o segundo, custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Então, o trabalhador vai entrar na empresa, vai ter que fazer os exames. Aí eu digo lá, eu sou empregador, olha, você traz exames, faz lá na clínica que você quiser, paga e depois traz os exames que você vai ser contratado. Não pode. Eu, empregador, preciso custear esses exames. Indicar, dentre os médicos do SESMIT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Então, vou ter um médico coordenador do programa. E esse médico é que vai definir os exames necessários, por exemplo, ou vai estabelecer qual médico vai poder fazer esses exames e definir. E esse PCMSO deve incluir também a realização obrigatória dos seguintes exames: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Então, bora ver cada um. Admissional. Se o trabalhador vai entrar na sua empresa, você precisa saber se ele está apto ou não. Então, antes... E não é na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês. Antes dele iniciar o trabalho, ele precisa fazer os exames para que o médico possa dizer, olha, esse trabalhador pode sim trabalhar naquela área. Segundo, periódico. Ele já está na sua empresa. Só que em função de fatores externos ou fatores ocupacionais, esse trabalhador pode estar ficando doente. E a gente vai fazer o periódico para acompanhar. Depois eu tenho de retorno ao trabalho. Retorno ao trabalho seria o seguinte: o trabalhador adoeceu ou se acidentou, ou no caso de gravidez. Então, adoeceu ou se acidentou e ficou afastado por mais de 30 dias. É interessante ele fazer o exame para saber se não tem algum problema, se ele continua apto a trabalhar. Mudança de função, que é o seguinte. Então, imagina, você trabalhava num setor administrativo e foi para um setor de produção. Quando você faz a mudança de função, é necessário avaliar a sua saúde, se você está apto a fazer aquele tipo de atividade. Porque nessa mudança de função, houveram mudanças de riscos ambientais. Mas pensa no outro caso. Eu trabalhava num setor administrativo e passei para a mesa do lado. É uma outra função, mas a mesa do lado. Os riscos mudaram? Não mudaram. Nesse caso, não é necessário fazer o exame de mudança de função. O último caso, demissional. Na hora que você desliga o funcionário, você tem que entregar ele saudável para o mercado de novo. Ele entrou numa situação, ele tem que entregar de volta na mesma situação. Eu vou fazer o demissional
para avaliar se ele está bem, se ele está saindo nas mesmas condições que entrou. Só que imagina o seguinte, imagina que você fez o exame esta semana e daqui a, sei lá, 2 semanas foi demitido. Ou vou ter que fazer o exame de novo, a empresa vai ter que ter esse custo de novo? Não, aí a norma estabelece o seguinte, se a sua empresa é de grau de risco 1 ou 2, esse exame fica valendo por 185 dias. Então, caso haja uma demissão, não precisa fazer em até 135 dias. Agora, se a sua empresa é 3 ou 4, grau de risco 3 ou 4, esse período cai para 90 dias, 3 meses. Continuando, para cada exame médico previsto no item 741, o médico emitirá atestado de saúde ocupacional, ASO. Então, esse ASO é justamente o que vai definir o trabalhador pode ou não pode trabalhar, está apto ou não está apto a trabalhar. O PCMSO deverá obedecer um planejamento que estejam previstas ações de saúde a serem executadas durante um ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. Então, assim como no PPRA nós temos um planejamento do que vai ser feito, eu preciso também ter esse planejamento no PCMSO. E aí fazer um relatório anual. Esse relatório anual tem muita importância para o setor de segurança. Por quê? Você fez lá, aí um detalhe que eu já ia esquecendo. A gente fala muito do PPRA relacionado com o PCMSO. Mas o PCMSO, na verdade, é relacionado com todas as normas. Por quê? O PPRA identifica os riscos ambientais. E aí o médico vai dar uma lida nos riscos para verificar os exames necessários. Mas digamos que o teu trabalhador tem algum problema osteomuscular, um problema relacionado à ergonomia dos postos de trabalho. Isso não vai estar no PPRA. O médico deve analisar os documentos dos outros riscos. Então, se eu tenho análise ergonômica, não é só o PPRA que vai servir de base para o PCMSO. As análises ergonômicas também. Ou outros documentos que identifiquem riscos que podem causar problema para a saúde desse trabalhador. Então, é muito mais amplo do que apenas o PPRA. Mas voltando para o que eu estava falando, em relação ao relatório anual. Quando o médico faz os exames todos, ele começa a identificar se há problemas, por exemplo, de alterações na saúde em determinado setor. Se ele está fazendo direito, ele pode fazer o seguinte, ó, no setor do almoxarifado, eu estou tendo 10% de perda auditiva no posto de trabalho tal, ou no setor tal. Percebe que essa informação é importantíssima para o setor de segurança do trabalho? Então, assim como nós vamos passar as informações para o médico, depois que fizer os exames, vai ter como ter uma estatística, eu não preciso saber quem, mas eu preciso saber os setores. E qual o percentual para poder atuar nos prováveis controles. E para saber no ano seguinte se melhorou isso ou não. E o relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa. Eu não preciso apresentar o PPRA para os cipeiros, na verdade informar os riscos para os trabalhadores. Então eu preciso também informar como é que está a situação de saúde da empresa para os cipeiros. E o último item que eu quero comentar é esse aqui, ó. Todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros e aos cuidados de pessoa treinada para este fim. E aqui tem um problema. Eu posso até ter uma caixinha lá de primeiros socorros bacana, com toda a documentação, com todo o material. Porém, eu fiz um treinamento lá de 4 horas com um trabalhador e agora ele está apto a fazer os primeiros socorros. Não. Ou você tem um técnico de enfermagem lá para fazer isso, ou você tem que ter um treinamento. Não adianta você pegar, colocar, não, ele treinou lá as 2 horas, ele consegue fazer. Ah, é só em caso de corte. Tudo bem. Então teve um corte um pouquinho mais profundo, onde está jorrando sangue. Com um treinamento básico, que não teve nem a parte prática, você chega lá e desmaia. Então não vai adiantar de nada. Eu preciso de uma pessoa que saiba fazer isso e que tenha uma boa formação para isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte aí. Se não gostou, também descurte, não tem problema nenhum. A gente precisa saber como é que está o nosso andamento em relação a esses programas que a gente está fazendo. Mas também, se tem alguma dúvida, coloca aí embaixo o comentário. Ajuda a divulgar as informações, compartilha com os colegas. Olha, o Nestor e o Mário sempre estão fazendo programa. Toda semana tem um programa. E na semana que vem tem uma nova NR. Vai ter com o Nestor em R8. Um abraço e até lá.